Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta reabertura dos nossos trabalhos, após o recesso parlamentar, ainda estamos sob o impacto, primeiro, das manifestações populares, das reações lideradas por muitos jovens mobilizados através das redes sociais, manifestando a repulsa em relação a vários governantes e também sob a influência da passagem do representante maior da Igreja Católica, o Papa Francisco, pelo Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude. Quero, em primeiro lugar, então, senhor presidente, mandar um forte abraço a Dom Orani, pelo trabalho que desenvolveu, pela forma discreta como atuou e por ter conseguido organizar um grande evento, cheio de significados. Quero cumprimentar também todos aqueles voluntários, todos aqueles que participaram do esforço, de um esforço que, sem nenhuma dúvida, credenciou o nosso Estado e credenciou também o nosso país. Mas o Papa deixou, acima de tudo, um grande espaço para todas as reflexões, a começar pelo chamado modelo econômico, por um modelo que coloca na rua da amargura, sem qualquer possibilidade de uma sobrevivência digna, parcelas expressivas da nossa população e da população de outras partes do mundo. Papa Francisco primeiro se manifestou contra o consumismo, segundo, contra a liberação das drogas. Olha que os grandes meios de comunicação não deram a devida dimensão a este posicionamento do Papa Francisco, a partir da afirmação de que, sem nenhuma dúvida, numa sociedade de consumo, numa juventude sem perspectiva, a liberação, obviamente, vai fazer ampliar o contingente de desesperados, daqueles que buscam uma solução mais imediata, descomprometida, para as mazelas que enfrenta. Indagado sobre o que carregava em sua mala, a imprensa também não deu destaque a isto. Ele falou: certamente não é aquele botão para disparar a bomba, fazendo uma crítica bem concreta e obviamente dirigida principalmente ao presidente dos Estados Unidos da América do Norte, que quando se desloca, principalmente quando viaja para outras partes do mundo, tem o assessor que carrega a pasta onde está o dispositivo a ser utilizado para o disparo
de armas até atômicas, que poderiam ser disparadas ou que certamente alcançarão populações inteiras. Ali estava presente uma crítica aos países imperialistas que se dispõem, que assumem a responsabilidade, que criam condições objetivas de dizimação de populações inteiras, utilizando armamento bélico. Disse que carregava as coisas naturais, escova de dente, pasta de dente, mas frisou antes que não tinha ali nada que pudesse representar a mais longínqua ou a mais grave ameaça. Mas o Papa também deu lições de humildade, serenidade e severidade. Que ninguém ouse confundir a mansidão com que abordou os temas com algo que não represente uma convicção profunda, uma convicção destinada a impor novos rumos aos relacionamentos humanos, ao relacionamento entre os povos, às relações econômicas. Na verdade, ao assumir um compromisso com a inclusão social, ao manifestar a sua sensibilidade em relação aos excluídos, havia uma condenação do modelo econômico, da ordem financeira internacional. Não o consumismo, mas a busca também exclusiva do lucro. Enfim, o Papa fez inclusive com que um ou outro, antes pedante, autoritário, bravateiro, calçasse também as sandálias da humildade. O Papa mobilizou também ainda mais a juventude, afirmando que a juventude há de ser sempre revolucionária, mesmo cometendo um ou outro equívoco, um ou outro erro. Mas vale uma juventude atuante, participativa e revolucionária, cometendo erros, do que uma juventude ausente, que não participe, que não queira interferir para construir um mundo melhor. Mas nós temos o exemplo do governador do estado, que repentinamente, em sendo o alvo primeiro e principal das manifestações populares, da reação liderada pelos jovens, o governador Sérgio Cabral, antes prepotente, que ousou fechar o Instituto São Sebastião no Caju, o Instituto de Infectologia, que ousou fechar o IASERJ Central. Olha, um complexo hospitalar que reunia 11 prédios, mais de 40 especialidades, centros cirúrgicos, laboratórios, o atendimento a uma gama expressiva da população foi fechado. O que houve no Hospital Pedro II, com a explosão criminosa de um transformador, investigação que até hoje não foi concluída. Um governador que se dispôs a patrocinar a orgia em que consistiu a reforma do Maracanã por muito mais do que R$1 bilhão, e ainda estava destinada a reforma a acabar com o Parque Aquático Júlio Delamare e com o Célio de Barros. Em relação ao Júlio Delamare, o governador vem calçando as sandálias da humildade, recuou, está recuando em relação ao Museu do Índio. É claro
que deve recuar também em relação ao Célio de Barros, para as competições de atletismo, mas deve recuar também em relação ao quartel-general da Polícia Militar. Quer dizer, o governador que antes surfava na mídia, aliás, surfava na mídia a um custo elevadíssimo, que a mídia, a nossa mídia, a grande mídia, vinha e vem sendo regiamente reembolsada pelos favores, pelos elogios, pelas omissões. O governador já não pôde faturar a Copa das Confederações, não apareceu tirando fotografia com os atletas, não apareceu carregando o troféu, aliás, também a presidente da República. Mas o inferno astral, porque passa o governador Sérgio Cabral, ainda vem agora com a questão da SEDAI. É duro. Estão tentando encontrar alguns responsáveis pelo rompimento da adutora lá na estrada do Mendanha, mas há responsabilidades também do próprio governo, porque dizer agora que uma empresa fez obras e que usou tratores, etc., sobre a tubulação, mas não havia nenhuma fiscalização. Há quantos anos, muitos nesta casa, vêm denunciando as terceirizações na SEDAI. Os funcionários da SEDAI denunciam praticamente a privatização de uma forma escamoteada. Há quanto tempo tem a denúncia de que a SEDAI terceirizou o seu departamento comercial, que cobra extorsivamente pela água, que cobra por um esgoto que não trata? Pois não, deputado Marcelo Freixo? Deputado Paulo, muito brevemente, que o tempo já ouvi que esgotou, mas além das denúncias da privatização, das terceirizações e da falta de qualidade e do encarecimento desse serviço prestado pela SEDAI, tem aqui na Assembleia Legislativa um capítulo muito específico, o deputado Paulo Ramos sabe disso, que é a falta de controle e de transparência, que tem muito a ver com as vozes da rua. A SEDAI saiu do sistema de controle do CIAFEM. Hoje nós, deputados, se quisermos termos mais informações sobre a SEDAI, sobre os recursos públicos, não conseguimos, porque o governo propositalmente retirou a SEDAI do controle do CIAFEM, na contramão da transparência. E esse ano eu apresentei como emenda ao orçamento o retorno da SEDAI ao sistema CIAFEM, que é óbvio, e o governo, a base do governo aqui, negou. Então esse debate da SEDAI é profundo e precisa ser feito dentro dessa casa, inclusive. Obrigado. E é um governo que, vez por outra, fala em transparência, mas transformou a SEDAI numa espécie de caixa preta. Dados são inacessíveis. Conclusão. Não se pode ter conhecimento. Então, senhor presidente, e também a questão da educação. Ora, o que vem acontecendo na Secretaria de Saúde é um escândalo, mas o que vem acontecendo na educação também representa outro escândalo. Por quê? Mas aluga ar-condicionado, mas não instala, compra laptop, mas ninguém usa, e aí terceirizar merendeira, cozinheira, quer terceirizar tudo, mas para entregar a contratação a quem? A Facility. Quem é que vai assumir essa terceirização? Mas faz concurso para professores, as condições são péssimas, admite 5 mil, 4 mil vão embora, os professores adoecendo sem segurança, e ele, o secretário de Educação, ainda contrata uma empresa que fez um trabalho dizendo que os professores pedem mais licença médica no período letivo do que nas férias.
ele deixou de dizer que os professores ficam doentes durante as férias, que tiram férias doentes, que seria descabido tirar licença nas férias. Mas apresenta também um trabalho com o número de mortos num ano, mais de 1.200 professores. Ora, se mais de 1.200 morrem, quantos então estão doentes? Que não morrem de acidente. Então, senhor presidente, eu quero dizer que, paralelamente ao entusiasmo com que estamos vendo as manifestações populares, as reivindicações, as mobilizações, as pressões sobre o governo Sérgio Cabral e sobre o governo federal, nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. Paralelamente a isto, houve o somatório da passagem do Papa, que aliás se comportou, podemos dizer, até de uma forma ecumênica. Não procurou reunir única e exclusivamente um pensamento em torno da Igreja Católica. Então, a presença do Papa também, ao contrário, alimentou ainda mais o sonho dessa juventude, ou os sonhos da juventude. Uma juventude que agora, veja bem, nós não podemos de forma alguma admitir, nem aceitar que a juventude se transforme numa ameaça. É uma ameaça sim, mas para aqueles que não estão cumprindo com suas responsabilidades, públicas. Portanto, senhor presidente, fazer aqui uma saudação à nossa juventude, que persevere, que continue sonhando, que continue mobilizada, que continue denunciando, que continue pressionando, e ao mesmo tempo dizer que o Papa Francisco deixou para a nossa reflexão muitos temas, e tenho certeza absoluta que, assim como a partir das manifestações que vêm dos jovens, o Brasil, ou principalmente o estado do Rio de Janeiro, não será diferente, não será igual. Na passagem do Papa Francisco, muita coisa também poderá caminhar no sentido da construção de uma sociedade justa, livre, fraterna e solidária. Muito obrigado.